Olá pessoal, muito bem-vindo. Nós vamos começar agora uma série de mensagens que chama O Silêncio de Deus. Muitas vezes o silêncio é mal interpretado num relacionamento, como se a pessoa que se silencia estivesse insensível ou não respondendo a uma pergunta, a uma interação, a uma comunicação. E se tratando a um relacionamento nosso com Deus, silêncio não significa que Deus está insensível ao nosso clamor. Silêncio não significa que Deus não está nos respondendo. Na verdade, de acordo com a palavra de Deus, aprendemos que até o silêncio de Deus fala conosco. Eu creio que essa série vai edificar a sua vida, vai abençoar você quando você aprender a ouvir, a discernir o que Deus está falando conosco através do seu silêncio. Abre sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Olha que texto interessante. Ou outras traduções que diz: vá e não peques mais. O silêncio, ele é muito mal interpretado, principalmente num contexto de comunicação, num contexto de relacionamento. Numa comunicação, muitas vezes, quando alguém se cala, quando alguém usa o silêncio, parece até que ele não está respondendo, não está comunicando. Passa uma insensibilidade àquele assunto discutido, ou a pessoa com quem ele está conversando. Soa até que ele está distante, ou ela está distante da pessoa com quem ela está comunicando. Mas isso é uma pressuposição errada. Porque o silêncio pode ser muito poderoso até numa comunicação. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Só porque a pessoa se cala, não significa que ela não está se respondendo. Porque muitas vezes ela está respondendo com o silêncio. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. É melhor
calar do que falar besteira. Amém? Isso aí não precisa ser muito, estudar muito a Bíblia para saber disso. Mas no contexto de relacionamento com Deus, o silêncio ainda tem mais importância. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Aliás, um dos motivos nos quais Ele nos criou, talvez um dos principais motivos da criação, foi que Deus queria se relacionar conosco. Criados à imagem e semelhança dEle, com um livre-arbítrio, e pela escolha pudéssemos decidir pelo seu amor e por relacionar com Ele. Ele quer relacionar conosco e Ele nos criou para relacionar com Ele. Você precisa relacionar com Deus e Deus quer relacionar com você. Não faria sentido um Deus que quer relacionar conosco se calar, ficar em silêncio, quando nós clamamos a Ele por uma resposta, quando nós pedimos algo a Ele, ou quando nós nos aproximamos dEle. Porque, humanamente falando, o silêncio nos passa uma distância, uma insensibilidade. O silêncio soa que Deus não está respondendo. Mas durante essas três noites, nós vamos ver que o silêncio de Deus não significa que Deus não está respondendo. O silêncio de Deus não significa que Deus está insensível ou está distante. Muitas vezes, Deus quer falar conosco através do seu silêncio, sim. Até o silêncio de Deus fala. Melhor, o silêncio de Deus fala mais do que uma multidão de palavras. O silêncio de Deus é poderoso. E eu quero estudar com vocês alguns casos, algumas situações, na palavra de Deus, que Ele se cala, que Ele fica em silêncio. Não para se afastar, para ser distante. Eu acabei de falar que não significa isso. Pelo contrário, o silêncio de Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito para o seu silêncio. Deus sempre quer falar algo conosco através do seu silêncio, ou quando Ele se cala. E eu quero estudar com vocês algumas ocasiões que isso aconteceu na Bíblia, para que quando você se deparar com o silêncio de Deus, o silêncio de Deus possa falar com você. Você possa ouvir o que Deus quer dizer através do seu silêncio. Primeiro eu quero estudar essa história que nós lemos. A Bíblia fala que Jesus estava ensinando no templo, e certos escribas ou mestres da lei, fariseus, religiosos, tentando arrumar alguma razão para incriminar o Senhor Jesus e, portanto, parar o seu ministério, eles trazem uma mulher até o Senhor, que, segundo a alegação deles, havia sido pega em adultério, havia sido pega em flagrante, no adultério. E eles evocam a lei de Moisés e dizem a Jesus que a lei de Moisés determinava que a mulher que fosse pega em adultério, ela fosse apedrejada. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, quando ele vê aquilo, de cara ele já vê a armadilha que estavam tentando preparar para ele. Primeiro, a lei de Moisés
falava que só a mulher deveria ser apedrejada. Se um casal fosse pego em adultério, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Na presença da testemunha, da primeira testemunha que tivesse pego no flagra. Aqueles religiosos não trazem um homem, trazem só a mulher. A Bíblia não fala que eles trouxeram a testemunha ou a primeira testemunha. Se Jesus falasse para eles que não, que ele veio para curar o doente, que ele veio para perdoar o pecador, e que aquela mulher não deveria ser apedrejada, as pessoas que estavam vendo todo aquele espetáculo que aqueles religiosos estavam criando, iam achar que Jesus estava quebrando a lei de Moisés. Aqueles religiosos iriam afirmar que Jesus estava quebrando a lei de Moisés, o que era totalmente contrário à mensagem de Jesus. Jesus não veio para quebrar a lei, Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. Jesus é o cumprimento da lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir todas as exigências da lei. Agora, se Jesus falasse que sim, aquela mulher deveria ser apedrejada, agradaria talvez aqueles religiosos ali na hora. Só que tinha um pega. Os romanos não permitiam que os judeus exercessem ou executassem uma pessoa. Eles não tinham autoridade para exercer uma pena capital. Se Jesus falasse que ela deveria ser apedrejada, os romanos viriam atrás dele, iriam prender ele antes da hora. Então Jesus estava literalmente aqui, entre a cruz e a espada. Aqueles fariseus queriam, aqueles religiosos queriam colocar Jesus naquela situação. Mas a maneira que Jesus responde àquela situação é maravilhosa. Jesus responde com um silêncio. Ele não fala nada. Talvez os discípulos já ficaram apreensivos ali. A Bíblia fala que Jesus se curva e começa a escrever no chão. E aqueles religiosos eram no mínimo insistentes. Se tinha algo positivo é que eles eram perseverantes ou obstinados. Insistem, Jesus, com muita calma, se levanta aqui e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele volta e continua a escrever. Nesse texto aqui nós aprendemos algumas verdades poderosas, que nos ensina sobre quão maravilhoso é o silêncio de Deus, quão poderoso é esse silêncio, através de Jesus, que nos revela quem Deus é, nos revela quem o Pai é, e também como viver a vida cristã de uma maneira plena. Interessante. Esse caráter de Deus revelado em Jesus. E essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Jesus, ao invés de responder de uma maneira convencional, ele se cala. Escreve no chão. Eu creio que ninguém ia orientar Jesus a fazer isso, mas de uma maneira nova, ele nos surpreende. Primeira lição que eu quero compartilhar nesse texto: Deus é surpreendente. Fala comigo, Deus é surpreendente. Em Isaías, o profeta diz, sendo um canal de Deus, Deus nos falando: eis que faço coisa nova. A Bíblia nos ensina que Deus tem um pão novo todos os dias.
Ele quer derramar sobre nós um vinho novo, algo que não foi derramado antes, um pão que ninguém experimentou antes. Deus é Deus de coisa nova. É do caráter de Deus fazer algo que não é esperado, algo que não foi experimentado. É do caráter de Deus ser surpreendente. Deus quer te surpreender. Deus quer te surpreender. E não com coisas negativas, com coisas ruins. A Bíblia fala que até as consequências do pecado já foram determinadas. As coisas negativas não são surpreendentes. A Bíblia fala que no final dos tempos o diabo e os seguidores deles, aqueles que optaram pelo pecado, pelo caminho largo, pelo caminho da maldição, vão ser lançados num lago de fogo, aonde há choro e ranger de dentes. Já foi escrito. A surpresa de Deus não é negativa. O negativo já está escrito que vai acontecer. A surpresa de Deus, ela é positiva. A surpresa de Deus é para aqueles que o amam. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é surpreendente, é da natureza de Deus. Eu amo que lá nos primeiros livros, algumas páginas atrás do livro de João, o primeiro milagre que se há de registro em Jesus, no ministério de Jesus aqui na terra, não foi curar um enfermo, não foi abrir o mar, não foi acabar com a pobreza, coisas que ele fez em sua esfera de ação depois. Mas o primeiro milagre que há de registro em Jesus foi que ele foi numa festa mal planejada e resolveu um problema de vinho, de bebida alcoólica que havia naquela festa, transformando a água em vinho. Isso gera uma interrogação em todo religioso. É difícil de entender isso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o primeiro milagre que ele faz aqui na terra é consertar uma festa que tinha sido mal planejada. Quando ele se depara a um enfermo, ele não coloca a mão no enfermo, ele gospe no chão, faz o lodo e coloca nos olhos do enfermo. Algo inesperado, algo surpreendente. Deus gosta de nos surpreender. Deus quer te surpreender. Talvez não tenha nem de onde você chegar em Hebron, não tem nem de onde você ser reconhecido. Talvez se você for reconhecido naturalmente, é só pelas coisas ruins que você fez. Mas deixa eu te dar uma palavra, Deus vai te surpreender. Ele faz um caminho de onde não tem, Ele abre uma porta que você nem sabia que poderia ser aberta. Deus é surpreendente. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Deus é surpreendente, sim. Mas a segunda lição é: Deus jamais é surpreendido. Deus é surpreendente, sim, mas Deus jamais é surpreendido. Aqueles religiosos chegam com aquela mulher que tinha cometido um pecadão, tinha sido pega em adultério, que é algo que nos choca até hoje. Tamanha a sujeira daquilo que ela fez, ainda mais naquela época, que a mulher era tratada como de segunda classe, naquela sociedade, e que não se davam o valor que a mulher tem. Jesus foi o primeiro que trouxe esse princípio, e trazem aquela mulher até Jesus. Como que se Jesus fosse olhar para ela, ouvir o que ela tinha feito e fosse falar: não, o que você fez, minha filha? Ah, não, agora não.
esse pecado eu não consigo resolver. Eles trazem aquela situação para que Jesus ficasse sem ter para onde olhar, sem ter para onde respirar no meio daquelas pressões. Como que se aquilo que aquela mulher tinha feito fosse chocar Jesus, como não choca. Ela havia sido pega em adultério. Como que se aquele feito, aquele pecado fosse intimidar Jesus? Não, esse eu não posso. Apedreja ela para lá. Mas Jesus, em vez de ficar chocado, em vez de ficar intimidado, ele fica em silêncio, calmo. Ele se curva, ele escreve. Sabe por quê que o Senhor ficou em silêncio? Porque o pecado daquela mulher não surpreendeu o Senhor Jesus. O pecado daquela mulher não chocou o Senhor Jesus. O pecado daquela mulher não intimidou o mestre dos mestres. Ele sabia aquilo que ela podia fazer. O Senhor sabe tudo que nós podemos fazer. Ele sabia o que ela estava sujeita a fazer. Ele sabia aquilo que ela tinha feito. E todavia, antes que ela tivesse cometido aquele erro, ele já havia planejado vir aqui na terra, por amor àquela mulher, e pagar um alto preço para que ela fosse perdoada daqueles pecados. Sabe por que Jesus ficou em silêncio? Porque o pecado dela não surpreendeu o Senhor Jesus. Os seus pecados não pegaram Jesus de surpresa. O seu passado não pegou Jesus de surpresa. O que você fez não deixou Jesus chocado ou intimidado. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que antes que você tivesse cometido os seus pecados, Ele pagou um alto preço para que você fosse completamente perdoado. Pecados do passado, presente e do futuro. Nossos pecados não intimidam o Senhor Jesus. Nossos pecados não pegam Ele de surpresa. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe o que você está sujeito a fazer. Ele sabe o que você fez. Todavia, Ele te ama com um amor incondicional. A Bíblia fala que Jesus escrevia na terra com o dedo. E nenhum detalhe na Bíblia é em vão. Jesus não é inconsequente, Ele não fez nada em vão. No Antigo Testamento, tem algumas vezes que o Senhor escreveu com o dedo algumas coisas. Decretos. Entre elas, as próprias tábuas da lei que foram dadas a Moisés. Os 10 mandamentos nas tábuas, de acordo com Deuteronômio, foram escritos com o dedo de Deus. Deus escreveu com o seu dedo. Jesus, quando escrevia ali na terra, ele tinha um propósito para aquilo também. Aqueles religiosos vêm evocando a lei, para que aquela mulher fosse apedrejada. Talvez aquela mulher achava que aqueles homens tinham a situação sob controle. Talvez aqueles acusadores também achavam que eles tinham a situação sob controle. Eles estavam manipulando ali a forma que a lei foi escrita. Mas Jesus escrevendo com o dedo, o Deus encarnado escrevendo com o dedo, sabe o que o Senhor estava falando ali? Fui eu que escrevi a lei. Eu sou o autor da lei. A lei começou em mim, eu sou o cumprimento da lei. Um dos objetivos da lei de Moisés, que a lei veio para mostrar para eu e você que nós não conseguimos sozinhos.
A lei veio para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador. A lei veio para nos apontar, para nos mostrar o Senhor Jesus. E aqueles religiosos, eles evocam a lei, através da lei, eles vêm até o Senhor Jesus. Aqueles religiosos, ainda que com uma motivação ruim, através da lei escrita pelo Senhor, eles trazem aquela mulher ao Senhor Jesus. Eles estavam cumprindo aquilo que Deus desejou através da lei. Quando o Senhor escrevia ali embaixo, escrevia no chão, Ele está nos dizendo que Ele tem a situação sob controle. Aquela mulher achou que a vida dela estava um trapo, estava um caos, tinha saído do controle. O Senhor escrevendo no chão, Ele fala: eu tenho o controle dessa situação, eu tenho o controle da lei. Antes que essa situação acontecesse, antes de vocês nascerem, eu já tinha projetado esse dia. Talvez a sua vida está um caos hoje. Talvez a situação saiu do seu controle. Mas deixa eu te dar uma palavra, ela não saiu do controle de Deus. Ela não saiu do controle de Deus. Deus ainda está no seu trono. Trono fala de controle, Deus ainda tem o controle. Vem até o Senhor Jesus, porque Ele vai trabalhar em todas as coisas. Ele vai colocar cada coisa no seu lugar. Ele vai trabalhar para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Por último, última lição que aprendemos nesse texto. A Bíblia fala que Jesus, Ele escreve, Ele se levanta e pergunta assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele volta e continua escrevendo. A Bíblia fala que do mais velho ao mais novo, nessa ordem, eles começam a se retirar, até que fica só ele e aquela mulher. Primeira vez que Jesus fala com ela, segundo a história, Ele pergunta: cadê seus condenadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor. O único que não tinha pecado, o único que poderia tirar a pedra, Ele diz assim: eu também não te condeno, apenas vá e não peques mais. O amor de Deus nos recebe como somos, mas Deus nos ama demais para nos deixar como estamos. O amor de Deus nos faz livres, mas essa liberdade de Deus não pode ser usada para fazer coisas erradas. Terceira lição que aprendemos nessa história: você não precisa ser bom para ter Jesus. Você não precisa ser bom para ter Jesus. Ele te recebe como você é, como você está. Você não precisa ser santo para receber Jesus, mas você precisa de Jesus para se tornar bom. Você precisa de Jesus para viver uma vida santa. Apenas vá e não peques mais. Quando ela encontrou com Jesus, sua vida foi transformada. E através de Jesus, nós podemos andar de acordo com a vontade do Pai, a sua imagem e semelhança.